Olá pessoal, hoje o nosso assunto é sobre fissuração das construções. Na engenharia, fissuração é o termo técnico pelo qual são conhecidas as fissuras, trincas e rachaduras. Geralmente causam grandes preocupações quanto à integridade de uma construção e requerem atenção. Os problemas patológicos, em geral, apresentam manifestações externas características que permitem determinar a origem dos mesmos. Entre os problemas mais comuns que afetam as edificações, as fissuras são as que demandam mais cuidados, pois servem de aviso para um eventual estado de perigo da estrutura, podem levar ao comprometimento do desempenho da obra em uso, quanto à durabilidade, estanqueidade à água, entre outros. Constrangimento psicológico que a fissuração dos edifícios exerce sobre seus usuários. Em geral, os problemas patológicos que afetam as edificações estão associados à fissuração. As fissuras nas edificações podem comprometer a estética do local, a durabilidade e as características estruturais da obra. O que é fissuração das construções? Na área da patologia das construções, fissuração é um tipo de manifestação patológica mais comum, observado em alvenarias, pilares, vigas, lajes, pisos, entre outros elementos, geralmente causadas por tensões materiais. Se os materiais forem solicitados com esforço maior que sua resistência, acontece a falha, provocando uma abertura. Em uma comparação simples, podemos afirmar que as fissuras são a febre de nosso corpo quando estamos doentes, ou seja, ela é um aviso que algo está errado, que quando não diagnosticada, pode trazer sérios problemas para as edificações. Classificação da fissuração. A distinção de nomenclatura é em função da abertura das fissuras. De acordo com o tamanho, as normas técnicas brasileiras classificam como microfissuras as aberturas inferiores a 0,05 mm. As aberturas até 0,05 mm são chamadas de fissuras. Aberturas maiores que 0,5 mm e menores que 1,5 mm são denominadas trincas. E por fim, as aberturas maiores que 1,5 mm são chamadas de rachaduras. Rachadura é um termo utilizado na prática para referir a trincas maiores. É uma expressão mais coloquial. De modo geral, as fissuras, trincas e rachaduras apresentam as seguintes características. As fissuras são superficiais, apresentam aberturas finas e alongadas, direcionamento na vertical e podem estar relacionados às retrações e dilatações do acabamento. As trincas apresentam aberturas profundas e acentuadas, direcionamento em 45 graus e podem estar relacionados a problemas estruturais. Requer atenção. Já as rachaduras apresentam aberturas maiores e mais profundas, direcionamento em 45 graus e podem estar relacionados também a problemas estruturais. Requer uma análise criteriosa e profundamente técnica. Ainda quanto à classificação das fissuras, podemos chamá-las de ativas ou passivas. As aberturas ativas variam conforme as mudanças de tensões. Uma fissura ativa se torna grave quando sua abertura e comprimento estão continuamente crescentes, podendo ser indicativo que algo está errado, necessitando de uma melhor análise e intervenção. Um exemplo de fissura ativa é aquela causada pela dilatação e contração térmica. Já as fissuras passivas ou inertes são aquelas que não variam ao longo do tempo, mas é essencial conhecer a sua causa para repará-la. Apesar do tamanho e do tipo, a aparição de uma fissura visível e aberta é um caminho fácil para a penetração de agentes agressivos e também é um indicativo que a estrutura está sob tensão.
Fatores que provocam a fissuração. São diversos fatores que dão origem à fissuração. Entre os efeitos externos aos elementos estão as variações de temperatura, variações de umidade, sobrecargas, deformações de elementos de concreto armado e recalques diferenciais. Entre os efeitos internos, as causas das fissuras estão ligadas à retração de produtos à base de cimento e às alterações químicas dos materiais de construção. Fissuras associadas às movimentações térmicas. As movimentações térmicas de um material estão relacionadas com as propriedades físicas do mesmo e com a intensidade da variação de temperatura. As variações volumétricas podem ocorrer no estado fresco, decorrente das altas temperaturas que acontecem durante as reações isotérmicas da hidratação do cimento e a posterior contração diferencial pelo resfriamento. No caso de lajes pré-moldadas, há maior tendência à fissuração. Na figura 1, temos a movimentação que ocorreu numa laje de cobertura sob a ação da elevação de temperatura. Já a figura 2 apresenta uma trinca típica presente no topo da parede paralela ao comprimento da laje. Fissuras associadas a movimentações higroscópicas. Alterações higroscópicas induzem a mudanças dimensionais aos materiais porosos que fazem parte dos elementos e componentes da edificação. O aumento do teor de umidade leva à expansão do material, enquanto que a diminuição desse teor provoca uma contração. Pela figura 3, nós temos essas trincas horizontais na alvenaria provenientes da tensão de tijolos. Na figura 4, apresenta uma trinca horizontal na base da alvenaria por efeito da umidade do solo. Fissuras associadas aos recalques de fundação. Pode-se definir recalque como deslocamento vertical de um elemento de fundação. O recalque de fundação nada mais é o que o deslocamento atribuído à fundação, especificamente, que são os elementos da construção, responsáveis pela transmissão de suas cargas ao solo. O deslocamento da fundação se dá em função do rebaixamento do solo sobre a qual está apoiada, podendo ocorrer de imediato ou ao longo do tempo por adensamento, ou seja, pela expulsão da água dos vazios do solo. O recalque de fundação pode ser decorrente de fatores como variação do nível do lençol freático, sobrecarga da estrutura, subdimensionamento dos elementos de fundação, falta de compactação prévia do solo, principalmente no caso de aterros. Fissuras associadas à atuação de sobrecargas. As sobrecargas podem produzir a fissuração de componentes estruturais, tais como pilares, vigas e paredes. As fissuras decorrentes de sobrecargas costumam ser as mais graves, exigindo atuação urgente. Isso porque indicam que o elemento estrutural é incapaz de suportar os esforços de compressão e podem levar a colapsos. Esse tipo de problema pode ser resultado de falha do projeto ou de execução, bem como da mudança do uso da edificação ao longo de sua vida útil. Na figura 7, nós temos um caso aí de uma fissuração típica em uma viga subarmada solicitada a flexão. Já na figura 8, apresenta trincas na face superior da laje devidas à ausência de ferragem negativa. Fissuras associadas à deformidade excessiva de estruturas de concreto armado. A deformação excessiva dos componentes estruturais pode causar diferentes problemas, tais como destacamento de pisos cerâmicos, compressão de caixilhos e principalmente a ocorrência de fissuras em trincas e alvenarias, que são os elementos do edifício mais suscetíveis à flexão de vigas e lajes. Flechas acima dos limites indicados na norma NBR 6118 podem levar à fissuração de alvenarias.
Na figura 9, nós temos aí trincas em paredes com aberturas causadas pela deformação dos componentes estruturais. Na figura 10, destaca-se o destacamento de pisos cerâmicos devido à excessiva deformação da laje. Fissuras associadas à retração de produtos à base de cimento. Retração é o processo de redução do volume que ocorre na massa do concreto. As fissuras podem surgir na hidratação do cimento, na fase plástica do concreto, que é a retração plástica, ou durante seu endurecimento, que é a retração hidráulica, também chamada de secagem. A retração está associada à perda de água por evaporação em estado fresco ou endurecido. O excesso de água é uma das principais causas de fissuras nos concretos e argamassas, que surgem devido à retração que ocorre durante o endurecimento da estrutura. Para evitar esses problemas no concreto e argamassas, deve-se utilizar relações baixas de água-cimento. Na figura 11, apresenta o destacamento provocado pelo encunhamento precoce da alvenaria. Na figura 12, apresenta-se as fissuras de retração em viga de concreto armado, causadas pela elevada relação água-cimento. Fissuras associadas às alterações químicas de materiais de construção. Os materiais de construção são passíveis à deterioração por ação de substâncias químicas, principalmente soluções ácidas. Há 3 tipos mais comuns de fissuras causadas por ataques químicos: hidratação retardada da cal, ataques sulfatos e corrosão de armaduras. Em relação à hidratação retardada da cal, nós temos aí na figura 13 fissuras horizontais no revestimento provocadas pela expansão da argamassa de assentamento. Já a figura 14, temos a vesícula do revestimento em argamassa, resultante da hidratação retardada de óxidos livres presentes na cal. Em relação ao ataque de sulfatos, pela figura 15, a gente vê as figuras na argamassa de revestimentos provenientes do ataque por sulfatos. Na figura 16, temos as trincas e lascamentos em pilar, em função da expansão do concreto, provocada pela ação de sulfatos. Em relação à corrosão das armaduras, o aparecimento desse tipo de fissuras caracteriza-se quando ocorre a oxidação do ferro, que aumenta de tamanho e empurra uma parte do concreto, causando o desplacamento ou lascamento por conta da falta de cobrimento adequado das armaduras. Toda e qualquer abertura deve ser tratada de forma a não permitir a entrada do agente agressivo, que irá tirar a proteção passiva da armadura, ou seja, o cobrimento. O cobrimento, também chamado de recobrimento, é a camada de concreto que se separa e protege a armadura do meio externo. Na figura 17, nós temos aí a corrosão generalizada das armaduras de laje, provocando o lascamento do concreto. Já na figura 18, uma fissuração acentuada e lascamento em viga de concreto devido à corrosão das armaduras. Então, como evitar as fissuras nas construções? O aparecimento de fissuras em uma construção, sobretudo nas estruturas de concreto armadas em alvenarias, quando não diagnosticadas, podem trazer sérios problemas, tais como comprometimento estético, infiltrações que põem em risco a salubridade dos ambientes e a redução da durabilidade da estrutura, bem como transmite aos usuários a sensação de insegurança e efeitos psicológicos bastante desagradáveis, principalmente aos leigos. A origem das fissuras pode começar a surgir logo na fase do projeto da construção.
incompatibilidade entre projetos arquitetônicos, estruturais e de fundações, estendendo-se à execução, a defeitos materiais, erros de utilização, entre outros. Para minimizar ou eliminar a formação de fissuras nas edificações, requer a adoção de cuidados especiais. Cabe ressaltar que a intervenção para reparar as fissuras pode se tornar crítica, já que envolve riscos de segurança, durabilidade e estética. Entre as medidas possíveis de serem adotadas para evitar a ocorrência de fissuras, recomenda-se realizar os projetos de acordo com as normas técnicas, contratar profissionais qualificados para os projetos, contar com os profissionais qualificados à mão de obra, escolher materiais de boa qualidade, seguir corretamente as etapas construtivas, tomar alguns cuidados tecnológicos com a dosagem criteriosa do concreto e um processo adequado de cura. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.